Ai, tudo bem, Paulinha? Prazer, tudo bem? Sempre nosso. Vamos falar de astrologia. Toda segunda-feira a gente já espera as previsões, né? E essa semana tá bem cheia de detalhes. Bons? Vários. Vamos lá. Então vamos começar por Áries. Como será a semana para quem é de Áries? Bom, no geral, a semana toda, né? Dando um briefing da semana toda, todo mundo tem que tomar muito cuidado com a comunicação, tá? Então a gente pode falar algo que seja mal compreendido. Exatamente. Mercúrio tá retrógrado, tá? E é importante também dizer que na quarta-feira dessa semana, a gente tem uma energia muito positiva para as mudanças, para tudo que você queira iniciar de novo, porque amanhã o Sol entra em Áries, tá? Então, falando de Áries, como ele está entrando, amanhã o Sol está entrando em Áries, eles estão no famoso período de inferno astral, né? Todos os arianos estão no inferno astral, então estão num período super delicado, um pouco mais tensos, tá? Por conta dessa questão de o Mercúrio está retrógrado no signo deles, que é Áries, então existe uma tensão maior ainda, uma tendência a ser impulsivo, falar as coisas sem pensar. Tá? Ainda mais na semana que a comunicação tem que ser levada para todo mundo, né? Exatamente. Porque esse Mercúrio retrógrado, na verdade, ele vai até dia 4 de abril. Então, assim, essa semana e mais um pouquinho, cuidado com tudo que sai da boca. Quer dizer, temos 2 ouvidos e uma boca. A gente tem que ouvir mais do que a gente fala. E antes de falar, pensar bem. Né? É isso aí. E Áries vai estar nessa vibração. Então, meu conselho para Áries, meditação, algum tipo de terapia alternativa ou alguma terapia que ele conheça, né? Uma oração, o que ele sentir que possa acalmar essa tensão e aquele momento de inferno astral que a gente sabe que tem que fazer uma síntese de tudo que passou e encarar a sombra, porque esse período de inferno astral, ele é dolorido quando você não quer encarar a sombra, né? Então, como diz aquela musiquinha do Chico Buarque, bom conselho, ouça um bom conselho, eu lhe dou de graça, inútil dormir, que a dor não passa. Então, encare a sombra, encare as suas dores e veja o que precisa ser transformado e mude, para quando você fizer aniversário, esse inferno astral ter sido útil para essa síntese e para essa transformação. Para ajudar na transformação, que é tão importante, né? É isso aí. Então, boa semana para você de Áries. Agora, quem é de Touro? Touro está numa semana que tem que tomar cuidado com a teimosia em manifestar as suas opiniões, porque o taurino, às vezes, ele tem aquela coisa assim, ele acha que ele está certo. É o dono da razão. Falta flexibilidade, tá? Então, essa semana, como o Mercúrio está, né, retrógrado, ele pode ficar meio arrogante em querer dizer que ele está certo e que é daquele jeito. Então, escute o que o outro está dizendo. Tá? Por mais que você não concorde com o que o outro está falando, procure ter humildade, tolerância. Fale, olha, não, eu não concordo, mas tudo bem. Não concordo, mas aceito. É a sua posição, porque ele vai estar com essa tendência a ser agressivo em manifestar que a sua opinião é a mais correta. E o taurino faz isso com uma naturalidade incrível, E para os negócios está incrível para Touro. Então, não deixe nada morno, tudo vá com garra. Principalmente a partir de quarta-feira, vá atrás das suas coisas e inicie coisas novas. É importante começar coisas novas. Tá? Boa semana para você de Touro. E agora, geminianos? Os geminianos estão no momento de maior foco, o que é muito positivo para Gêmeos, porque Gêmeos tem uma certa tendência à dispersão. Ele tem muitos interesses, é regido por Mercúrio, que é o planeta mais rápido que tem no sistema. Então, é uma semana que, se ele conseguir ter foco, se ele conseguir pensar, não, vou fazer isso, vai ser melhor. Tá? Porque essa tendência à dispersão está favorecida a ser dispersada, né? Então, ou seja, ele vai conseguir dispersar a dispersão e conseguir ficar no foco. Então, tudo aquilo que você, como geminiano, percebe que você está adiando, faça essa semana. Não deixe para a próxima semana. Tudo, em todos os aspectos da sua vida, desde uma conversa com alguém que você está evitando. Isso a gente aprende com o tempo. É melhor resolver logo de uma vez do que deixar para depois, né? Com certeza. E quem é de... Falamos de Gêmeos, de Câncer agora. Câncer está num momento de mais sensibilidade do que já tem, né? Câncer é extra sensível. Acho que você deve conhecer algumas pessoas de Câncer, né? Acho que você comentou comigo. Então, assim, aquela manha e tal. E essa semana vai estar overside. Qualquer coisa faz chorar. E aí isso tem o lado B, né? Porque essa manha, essa sensibilidade deles traz um lado B, que é aquela... digamos assim, aquela carência exagerada e uma tendência a fazer cobranças, né? Então, assim, ele percebe que ele não está sendo satisfeito, né, em alguma carência dele, e aí ele começa a cobrar, ele começa a reclamar. Isso é muito chato. Pois é, e aí, como o Mercúrio está em Áries e retrógrado e todo mundo não está muito bom para comunicação, então o meu conselho para os cancerianos é, não fique cobrando essa semana, manifeste que você
precisa de amor, que você precisa de carinho, que você está sensível. Mas pega leve. Mas sem ser o chatinho cobrando. E os leoninos? Os leoninos estão numa semana muito interessante, onde muitas questões materiais que estavam pendentes e que ele estava querendo resolver vão clarear. Ai, que bom, hein? Então vão abrir as portas nesse sentido material, as portas vão clarear os aspectos, digamos assim, sombrios, aquelas situações que ele não sabia o que iria acontecer. Nessa semana vai ser muito positivo. Só, assim, ele está num momento bom, com muita energia, e tomar cuidado com esse excesso de entusiasmo ao assinar documentos e contratos, Tem que ler muito bem antes de assinar qualquer E isso para todos os signos essa semana, tá? Leão especificamente, mas todos os signos essa semana, tudo que você for assinar, tudo que você, tipo, um e-mail importante que você tem que mandar, por conta desse Mercúrio retrógrado, tem que ler, reler, aquela coisa da revisão nunca é demais. Lê e fala assim, não, calma aí, tá certo? Você entendeu o que eu disse? Eu falei A, porque às vezes você tá falando A essa semana, a pessoa vai entender B, você vai responder C e ela vai te responder D e vai ficar tudo errado. E a gente tem que aprender a se comunicar, né? A comunicação não é como eu acho que eu tô falando, é como o outro entende. Se fazer entender, né? Então, para o leonino, essa questão com contratos é mais intensa do que do que para todos os signos. Boa semana para você de Leão. Agora, Virgem, Dona Brusqueta. Virgem está num momento bonito, um momento de muitas coisas acontecendo para ele e coisas boas, principalmente no aspecto material, novidades, coisas que ele não esperava que fossem acontecer, como se tivessem surgindo as sementes que ele plantou ao longo de muitos anos até, tá? É um período muito positivo. Só tem que manter um certo grau de prioridade. Então, estabelecer uma hierarquia e falar isso é o mais importante, porque como tem muita coisa acontecendo... Não ficar perdido, né? Senão é muito... E estabelecer o que é mais importante. E também tomar cuidado com o espírito crítico e com o julgamento, que no virginiano é muito acentuado e que, no caso, essa semana, por conta do Mercúrio em Áries e retrógrado, pode dar uma certa acidez, entendeu? Então, assim... então os virginianos são mais sarcásticos? Maneira na acidez, porque ele é crítico por natureza, entendeu? Ele adora criticar, a tendência dele, é o discernimento e a crítica, e a análise, a energia dele. Mas pode extrapolar, Mas nem sempre isso precisa ser dito. Ou, se for dito, tem a hora certa e o jeito certo de ser dito. Então, minha dica é, tome cuidado com as críticas e os julgamentos que você vai fazer durante essa semana. Boa semana para você de Virgem. E os librianos? Os librianos estão num momento que está favorecendo a intuição, tá? Então, eu digo que as librianas, principalmente, os homens de Libra, eles são mais para românticos, né? As mulheres de Libra são também românticas, só que porém mais indecisas do que os homens. Né? Porque, no geral, isso a mulher é um pouco mais. Os homens normalmente são mais decididos, com algumas exceções, porque tem homens que são mais mulheres do que muitas mulheres. E muitas mulheres que pensam mais como homens. Exatamente. Então, assim, generalizando, eu diria que Libra, as mulheres de Libra devem escutar essa intuição, que é uma coisa que está muito intensa nas mulheres e que essa semana vai estar muito presente em Libra, para questões que a sua indecisão não estava permitindo colocar um rumo. Então, vamos supor, uma coisa que você está pensando já, será que eu faço aquilo? Será que eu faço... Sabe? Aquela encruzilhada que você não sabe. É hora de jogar para dentro, né? Para ter o insight da intuição, para ter essa energia do que deve ser feito e fazer. Agora isso, Escorpião. Isso, Escorpião. Escorpião está numa semana intensa no sentido de autotransformação. Nós estamos com 3 planetas muito fortes na casa 8, que é a casa do Escorpião. Então, está chamando ele para autotransformação. É bom que olhe. Ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? E que procure, se não estiver conseguindo fazer as transformações necessárias diante de suas próprias sombras, que procure também um terapeuta para encarar isso e ajudar nessa transmutação do que for necessário. No caso da comunicação, ele está um pouco mais ciumento, né, essa semana, e tem que tomar cuidado para não ficar com aquela coisa que o Escorpião tem com aquele ferrãozinho dele, de dar uma picadinha, né? De ficar dando a picadinha, você não sei o que, nananã, entendeu? Porque essa semana a outra pessoa também vai estar com o Mercúrio retrógrado de Áries, que está para todo mundo, e vai dar-lhe outro, entendeu? Então, para evitar a briga, não fique procurando pelo em casca de ovo na relação, ciúmes. E outra coisa, olhe mais para si. Porque está num momento de autotransformação, não em querer transformar ou encanar no outro. É que transformar o outro é mais fácil que a gente se transformar. E impossível, né? Porque transformar o outro você não transforma. Mas aí o problema de a gente ser seu passa a ser do outro. Que as pessoas adoram fazer isso, né? Dar conselho, se meter na vida do outro e não ver o seu próprio rabo, né? Mamãe que fala sempre que o Silvio Santos fala, macaco, olha pro seu rabo. E essa é uma boa frase. Agora, quem é de Sagitário? Sagitário está num momento que a energia está favorecendo um contato com a sua
vamos dizer, espiritualidade, tá? Religiosidade, como as pessoas preferirem, ou seja, com esse contato com o que é considerado superior dentro de você. Então, isso independente de credo, independente de religião, independente do que você acredita. Isso, exatamente. Então, está num momento favorecido e tem que tomar cuidado nesse aspecto da comunicação com excesso de franqueza, né? Porque o sagitariano já é, às vezes, né? Ele é o cavalo, né? É então, franco ele tem, demais, daquele coice certeiro. Ele é do bem nesse sentido porque ele é sincero. É melhor do que gente falsa, não, né? Melhor. Que tem muita gente que não fala na sua frente, mas vira as costas e fala, olha... sinceridade demais, também é falta de exatamente, educação, né? Tem que ter a hora certa de falar as coisas e ver se foi perguntado aquilo. Então, toma cuidado, sagitariano, com esse excesso de franqueza. Tá com muita energia para a realização dos seus ideais. E tá bom também para realizações de viagens para o exterior a trabalho. Ah, é? Que bom. Muito positivo. Então é ótimo. Uma semana boa para quem é de Sim, só tomando cuidado com esse excesso de franqueza aí. E quem não tem foco na espiritualidade, porque às vezes você fala espiritualidade, religiosidade, tem gente que não se importa com isso. Ah, é? Eu conheço gente que está mais focado no aspecto material, na vida, nos prazeres. Mas nem até tanto, pelo menos que dizem, né? A gente percebe que as pessoas hoje em dia estão pensando mais nisso, com tanta influência, e aí chame cada um como quer, de Deus, do cosmos, para a gente se virar um pouco para a espiritualidade. Tem gente que ainda fica só no material. Sim, com certeza. Ai, que dureza. Porque eu acho que existe o grau de evolução de cada um, né? E tem gente que ainda tá muito denso para ver qualquer coisa, ou tá tão satisfeito com isso que falar, para que eu vou buscar qualquer outra coisa que seja mais do que Mas isso? Mas hoje a gente acorda, hoje a gente acorda, né? E uma hora acorda. Cada um tem a sua hora. Cada semente tem uma hora de germinar. Mas Sagitário pode ajudar essa semente a germinar um pouco mais rápido. Sim, essa semana tá favorecida. Inclusive, eu queria só fazer uma observação. Essa semana... Amanhã, dia 20, é o dia do equinócio de outono aqui no Hemisfério Sul. Então, é um dia que é muito especial, porque a quantidade de horas do dia e da noite é exatamente igual. Então, é um dia incrível amanhã para meditação, para você estar só consigo mesmo, para você conseguir fazer um trabalho de alinhamento e de cultivo da sua espiritualidade como você quiser. Então, é como se esse canal da espiritualidade estivesse mais próximo da gente, mais aberto, né? Inclusive, por exemplo, na pirâmide de Gizé, no Egito, nesses dias do equinócio, era onde eles faziam os processos de iniciação, que são 2 no ano, em março e em outubro. Então, assim, amanhã é o dia. Para quem já está desperto e que quer cultivar, amanhã é o dia. Agora vamos a quem é de Capricórnio. Capricórnio é um momento muito favorável para a carreira. Então, foco muito intenso no trabalho, as coisas materiais estão rolando assim. É facilmente? Sim, facilmente e assim, mais até do que ele esperava. Tá numa semana muito boa para as coisas materiais. Só cuidado para não ficar muito frio, tá? O Saturno, que é o regente de Capricórnio, ele tá na casa 3, retrógrado também como Mercúrio, então pode deixar ele muito só preocupado com as questões materiais de trabalho, com as questões mais práticas e ser um pouco frio na comunicação com as pessoas, também com uma certa tendência ao julgamento como o virginiano. Então, controlar a chatice. Simplificando é meio que isso mesmo, assim, é isso aí, controlar. Mas não tem uma época que parece que a gente tá mais cri-cri que nunca? Sim, essa semana, por exemplo, para Capricórnio, essa questão aí de ficar meio frio e só pensar nas coisas materiais é intensificada. É bem isso. Boa semana para você de Capricórnio, então. E nós, aquarianos? Bom, os aquarianos estão numa semana incrível de ousadia, tá? Então, eles estão se sentindo muito confiantes, né? E isso dá uma sensação de segurança que possibilita, porque o aquariano, ele é muito ousado. Só que ele precisa estar naquela semana em que ele sente aquela segurança para isso. Então é melhor não arriscar. Ele fica meio... E ele não se sente confortável nisso, porque o aquário, ele funciona mais na base da espontaneidade. Quando ele tem muita pressão, ele se trava e aí, às vezes, atrapalha a situação para ele. Você se sente amarrado. Exatamente, porque ele precisa ser livre, tá? Ele precisa ser livre, precisa ser espontâneo para ele brilhar como ele quer brilhar. Então, no caso, essa semana, ele está com essa segurança. No trabalho podem surgir novidades. É possível que algumas questões na carreira dos aquarianos sejam modificadas e que surjam coisas novas na rotina dele. E no amor, o meu conselho é para não ficar tão independente, porque como ele está muito seguro e tal, pode ficar um pouco... Robert. Um pouco independente demais e deixar o parceiro assim, sentindo, ela nem precisa de mim. Vamos supor, você é aquariana, deixar o leonino lá assim, nossa, ela tá tão né? Ela é tão independente. Mas meu marido reclama disso. Ele reclama. Então, e essa semana ele pode reclamar mais, então você já fica esperta. Faz de conta que você não está assim tão independente. Faz de conta. Você cara de paisagem. Boa semana para nós, aquarianos. É uma boa semana. Piscianos? Os piscianos, graças a Deus,
eles passaram já pelo momento de inferno astral que os arianos estão passando agora, né? Então acabou o inferno astral para peixes. Então é aquele momento onde foi feito já esse defrag, já foi feita essa síntese, né, do que deve ser analisado e do que deve ser modificado. Então, no caso, é aquele momento de plantar sementes, das coisas novas, né? Aquele momento, como diz aquela música deles, nova esperança, bate coração. E para quem é de peixes precisa disso, Sim, né? porque traz aquela coisa para peixe, que o peixe às vezes tem aquela coisa de lamentação e do sonho. Então, às vezes, ele não olha para a realidade. E esse é o momento de olhar para a realidade com esperança, com essa energia do frescor da manhã, das coisas novas. Inclusive, no amor podem surgir coisas novas ou trazer uma nova energia para uma relação antiga. E não é bem o que quem é de peixes precisa, não que os outros signos não precisem, mas quem é de peixes acaba muitas vezes sendo mais frágil nesse aspecto. E né? é mesmo, né? É doce. Eu gosto muito de peixes e tá num momento que, graças a Deus, tá tudo abrindo. É muito positivo. Agora, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Paula Pires, vou passar o site para vocês. E ela fala não só carreira dela de uma forma geral de astrologia, mas de outras ciências também que ajudam a gente nesse crescimento pessoal, né, Paula? Sim, eu sou terapeuta, né, holística, então eu trabalho com florais, com fitoterapia chinesa, com meditação, com diversas técnicas de cura, com reeducação alimentar. E a astrologia é uma das técnicas que eu utilizo. Uma das ferramentas, né? É, porque eu considero ela muito importante dentro do trabalho de autotransformação, porque ela ajuda as pessoas a se conhecerem melhor. É ótimo. Agora, quer conhecer todo o trabalho dela? Acesse o site www.vidasutil.com.br. O telefone de contato 0 operadora 11 8355 1817. 8355 1817. Pode ligar e você tem mais informações. Obrigada, Paulinha. Obrigada. Posso te esperar semana que vem? Sempre um prazer estar aqui. Sempre. Obrigada, viu?